Pessoal, e agora, junto com o Jonas e com o Edmilson aqui no palco, a gente quer chamar uma pessoa que é muito especial. Foi um cara que eu fiz um call em 5 minutos, ele falou, não, eu tô dentro, Diego, eu apoio, eu vou estar junto. Ele é do meio do futebol, é do meio esportivo também, o Edmilson deve conhecer bastante. Ele é fundador da I'm Disruptive Content, jornalista, apresentador, palestrante, repórter, podcaster e empreendedor. E vai estar aqui no palco conosco. Quero que vocês recebam com muita salva de palmas, Ivan Moré! E jogador de pelada. Bom dia. Fala, Edmilson. Que bom te ver aqui, cara. Tudo bem? Beleza? E aí, pessoal, tudo bem? Bom dia, hein? E o Ivan joga pra caramba na pelada. Ah, jogo de treinador. Tudo bem com vocês? Estou muito feliz de estar aqui, tá? Eu vou apresentar um conteúdo de 20 minutos que eu prometo ser rápido, provocativo e depois eu vou falar sobre uma causa muito importante que eu defendo. Eu vou compartilhar com vocês o conceito de desobediência produtiva. Deixa eu rodar um videozinho rápido. Entrevista exclusiva com Michael Phelps, maior atleta olímpico de todos os tempos. Grande presidente Evo Morales, muitas graças, hein? E o Nadal pipocou, rapaz, mandou na rede. Aê, meu amigo! Olha quem que acabou de chegar. Vai dar uma carona pra gente hoje. Roger Federer. A gente vai bater um papo com ele e bater um tênis com ele, pra saber se eu tô num nível legal. Bom, essa é parte da minha trajetória que vocês devem conhecer, muitos de vocês aqui, porque eu permaneci 20 anos na TV Globo. Só que eu quero compartilhar com vocês, eu sou um apresentador, né? Sou hoje podcaster, como já me anunciaram, sou do interior de São Paulo também, e pai de 2 filhos, e hoje estou num processo de transformação. Em 2019 eu decidi sair da TV para mergulhar no mundo digital. Mas o que eu queria dividir com vocês é que por trás dessa transformação que existe do Ivan Moré e de tudo que a gente produziu na TV, existe um comportamento que é esse aqui, desobediência produtiva. E esse menininho que vocês estão vendo aí, começou a trabalhar com 14 anos numa rádio. Então, com 14 anos, eu já percebi que o meu foco seria trabalhar com audiovisual, com comunicação. E quando eu entrei na TV Globo, em 1999, eu descobri uma frase chamada padrão Globo de qualidade. Vocês já devem saber o que é padrão, vocês devem ter ouvido, né? Padrão Globo de qualidade. Lá tudo tinha que seguir um padrão. Mas quando eu percebi, porque eu entrei pela Globo do Paraná, que eu deveria seguir um padrão, eu falei, legal, mas para eu chegar onde eu de fato quero, eu entrei numa praça, saí direto da faculdade em Londrina para Paranavaí, uma cidade no interior do Paraná. E o meu sonho era trabalhar na Globo de São Paulo, na Globo do Rio de Janeiro, fazer os grandes eventos esportivos, mas eu percebi que se eu não me movimentasse de acordo com o meu comportamento, a casa não ia facilitar nada para mim. Então eu falei, esse padrão Globo de qualidade para mim não importa, eu preciso entregar mais do que esse padrão. E foi aí que surgiu esse conceito de desobediência produtiva. Em 2003, eu estava fazendo uma reportagem em Sorocaba. Eu era repórter de Sorocaba. E uma equipe de reportagem é composta pelo repórter e pelo cinegrafista que dirigia o carro. E eu fazia entre 2 e 3 reportagens por dia. Trabalhava das 7 da manhã até as 4, 5. E um dia especificamente, eu estava fazendo uma reportagem em Itapetininga, terminei a reportagem, estávamos na rodovia Raposo Tavares, voltando para Sorocaba, quando tocou o meu telefone. Era o meu chefe. Ele falou assim, Ivan, onde você está? Eu falei, olha, eu terminei a reportagem de Itapetininga, estou voltando para Sorocaba. Por quê? Para fazer a segunda pauta. Ele falou assim, porque eu queria que você corresse para Sorocaba para ter um assalto a banco com refém. Eu falei, um assalto a banco com refém? Ele falou, é uma reportagem factual, corre para cá. Gente, na época eu fiquei extremamente empolgado, porque jornalista, quando fica sabendo de notícias factuais, a gente, nossa, tem a possibilidade de você fazer a cobertura em tempo real, né? Aparecer no Jornal Nacional, eventualmente. O ano era 2003. A gente não tinha rede social. Eu falei, Marcão, meu cinegrafista, corre, vamos embora para Sorocaba. E o Marcão saiu acelerando o carro na rodovia Raposo Tavares. Até que nós passamos pelo trevinho de uma cidade. E eu vi uma cena pouco convencional. Cerca de 15, 20 pessoas no chão, pegando alguma coisa na grama. E quando a gente passou, eu falei, o que será que está acontecendo ali? As pessoas pegando um negócio na grama. E 5 segundos se passaram da cena, 10 segundos, e o Marcão não percebeu e foi embora. Quando deu 15 segundos,
Eu senti uma inquietação tão grande que eu falei, Marcão, para o carro. E por quê? A gente precisa fazer um assalto a banco em Sorocaba. O nosso chefe está esperando. Eu falei, volta ali. Porque eu vi uma cena pouco convencional e eu quero que você volte. Ele voltou. Quando nós chegamos, eu vi aquilo e falei assim, agora você pega a câmera, esquece o assalto, vamos fazer essa reportagem. Ele falou assim, de jeito nenhum, nós vamos fazer o assalto. Só se você pedir autorização para o nosso chefe, para a gente não ir fazer o assalto, a gente conta essa história. Eu peguei o telefone, liguei para o meu chefe e falei assim, chefe, tudo bem? Essa rodovia está lotada. Eu estou correndo com o carro, mas o carro estava fazendo um barulho. E de fato estava. Ele falou, Moré, você consegue chegar aqui em quanto tempo? Eu falei, não sei, a rodovia está cheia. Você quer que eu sacrifique o carro e acelere? Porque esse carro está fazendo um barulho. Ele falou assim, não. A sua segurança em primeiro lugar. Eu já estou fazendo a cobertura do assalto com 2 equipes. Vem no seu tempo. Quando ele falou, vem no seu tempo, eu falei, Marcão, agora a gente tem tempo para fazer essa reportagem. Aí o Marcão pegou a câmera e nós fomos fazer. A pergunta que eu faço para vocês é, alguém aí já ouviu falar de formigas, içás ou tanajuras? Sim ou não? Já comeram? Não, né? Gente, o fato é, eu me deparei com um enxame de formigas brotando do chão, crianças colhendo, vou afastar um pouquinho para vocês me verem, crianças colhendo as formigas, enchendo garrafa PET de 2 litros, e o rapaz comprando, e o outro já intermediador pagando mais caro, e ele já vendendo para a Dona Maria, que já estava fazendo a formiga, e todo o movimento das formigas agitando uma cidade, um frenesi da formiga. Eu fiquei enlouquecido com aquilo. E quando eu olhei para aquilo, eu contei aquela história, mostrei todos os passos da captura da formiga, da venda, e fiz tudo. 1h30 depois, eu chego na emissora. O meu chefe fala assim, Moré, onde você estava? Falei, calma, eu fui lá para Tapetininga, eu fiz a primeira reportagem, mas eu parei para dar uma olhadinha no carro, já aproveitei, vi uma história diferente, fiz uma segunda reportagem. Por que segunda reportagem? Eu falei, vem cá. Coloquei a fita no tape e dei o play. Quando eu dei o play, ele falou assim, Moré, você fez a revoada dos içás? Eu falei assim, sim. Ele falou, sabe quanto tempo que o Globo Rural está atrás dessa história? Eu falei assim, não. Ele falou, 17 anos. Eu falei, mas por que eles não fizeram antes? Ele falou assim, porque não dá para marcar com as formigas, Moré. Você estava no lugar certo, na hora certa, porque essas formigas surgem no interior do Brasil, entre setembro e novembro, depois de um dia de chuvas, de muitas trovoadas. E o negócio estava acontecendo na minha frente, ou seja, eu estava no lugar certo e no momento certo. Eu ganhei um prêmio do Globo Rural por conta dessa reportagem, porque de fato, fazia 17 anos que eles não conseguiam contar essa história, e eu consegui. Por quê? Eu quero explicar esse comportamento para trazer a teoria para vocês do comportamento. Os insetos surgem de formigueiros como este aqui. Uma vez por ano, as formigas saem para se acasalar. Depois da reprodução, elas voam para construir o próprio ninho. O que foi isso no dedo? É picada. Tem gente corajosa que enfrenta o formigueiro de chinelos e até de pé no chão. Tamanho esforço tem uma explicação. As formigas tanajura, ou içá, como popularmente são conhecidas, fazem parte do cardápio e das tradições dos moradores da zona rural, um costume indígena que foi herdado pelos agricultores e rende um bom dinheiro à garotada. 3, 4 reais. Aparecido foi quem comprou as formigas do menino e acha que fez um bom negócio. Ótimo negócio. Por quê? Porque o litro do içá mesmo aqui para os marajá aqui, os caras que não têm coragem de pegar, vale de 30 a 40 conto o litro. A porção faz sucesso entre os filhos do seu Aparecido. Gostoso. Tem gosto do quê? De amendoim. Tá vendo? As formigas têm gosto de amendoim, para quem nunca comeu. Gente, o que essa reportagem que fez sucesso na época, ela evidencia? Ela evidencia o comportamento de desobediência produtiva que eu quero apresentar para vocês agora, que ele é baseado num tripé. E o primeiro passo desse tripé, eu chamo de intuição. Aqui está como percepção que foi destravada pela minha intuição. Vocês se lembram quando eu passei pelo trevo da cidade e eu tive aquela inquietação? Eu tinha uma ordem para cumprir, certo? Mas eu fiquei, opa, tem algo estranho aqui. Eu queria checar o que é. Era a minha intuição conversando comigo e me dizendo, para e checa. E eu dei ouvidos à minha intuição. E o segundo passo foi a confiança. Quando eu fui confiante para voltar, ouvir a minha intuição e validar aquilo que ela estava comunicando, a partir do momento que eu vi as formigas, eu falei assim, confio nessa história
e vou fazer. Mas o vou fazer depende de um terceiro passo, que é o passo da coragem. Quantos de nós, muitas vezes, temos a intuição, tem alguma coisa me dizendo que eu preciso fazer algo, tem alguma coisa me dizendo que eu preciso fazer algo, mas eu não faço, porque primeiro, eu não valido, e segundo, não valido e não atuo, não assumo um risco para colocar em prática. Esse é o tripé do comportamento de desobediência produtiva. Onde isso poderia me levar? Opa, peraí. Onde isso poderia me levar? 2003, eu estava enlouquecido para trabalhar e para construir. Fala, Casão! Opa, volta, Casão. Disparou sozinho. Eu estava enlouquecido para trabalhar nas grandes emissoras. E esse comportamento fez com que, aos poucos, passo a passo, eu construísse uma narrativa dentro da TV de um repórter completamente disruptivo, que olhava para algo e entregava sempre mais do que o esperado. A minha carreira evoluiu, eu assumi o Esporte Espetacular, logo na sequência fui convidado para assumir o Globo Esporte em 2015. E em 2015, quando eu voltei do Esporte Espetacular para o Globo Esporte, a gente estava com um problema muito grande de audiência. Eu assumi o programa no lugar do Thiago e a audiência estava sofrendo. Estávamos dando 9 pontos de audiência e o objetivo era sempre dar 2 dígitos, 10 pontos. O que aconteceu? O Thiago falou para mim, Ivan, se você assumir esse programa aqui em São Paulo, você vai naufragar com ele, porque nem eu dei jeito e está muito difícil, né? Esse formato já se esgotou. Eu falei, Thiago, eu não tenho outra escolha, eu preciso assumir. E eu voltei em 2005 do Esporte Espetacular para o Globo Esporte Espetacular no Rio de Janeiro, voltei para São Paulo. E quando eu assumi o programa em 2015, a minha direção falou o seguinte, Ivan, nós temos um sério problema de audiência às terças-feiras. Por quê? Segunda-feira tem rodada do futebol no final de semana, todo mundo quer ver os gols. Na terça-feira a audiência vai mal. Na quarta-feira tem rodada do campeonato, Copa do Brasil, Libertadores, todo mundo quer saber o time que entra em campo. Na quinta-feira todo mundo vê os gols. No sábado, na sexta e no sábado não tem problema de audiência, mas na terça-feira eu quero que você, assumindo o programa, encontre uma solução para terça-feira. E a minha solução foi criar um quadro em que a gente ouvia as dúvidas no estúdio dos torcedores, ou seja, eu ia para a rua na segunda-feira à tarde, pegar as dúvidas dos torcedores, gravava as perguntas dos torcedores e colocava ao vivo na terça-feira para um comentarista, no caso o Casagrande, responder essas perguntas. E aí nós criamos um quadro chamado Fala Casão. Nos 3 primeiros meses testamos, deu certo. Depois de 3 meses ele pegou. E aí toda terça-feira, que o problema era sim, passou seu pico de audiência. A terça-feira passou seu dia com maior audiência por conta do quadro. Ou seja, me deram uma tarefa, eu executei essa tarefa e eu recebi elogios. Muito bem, Ivan, parabéns, você foi bem. Até que, em 2017, o Fala Casão ia tudo bem, o Corinthians estava a um passo de ser campeão brasileiro por pontos corridos. Tem muito corintiano aqui? É isso. Vocês lembram daquele time do Fábio Carilli, em 2017, que falaram que era a quarta força? O Corinthians ganhou quase todos os jogos do primeiro turno. E o que rolou? Faltavam 3 rodadas para o fim do campeonato. E o Corinthians tinha 7 pontos de vantagem. Ou seja, era praticamente impossível o time perder o título. Porém, o Corinthians havia perdido 2 jogos recentemente. E a imprensa começou a questionar. Será que o Corinthians vai ser campeão mesmo? Será que o Grêmio, que é o segundo colocado, pode alcançar o Corinthians? E surgiu uma pergunta no estúdio do Globo Esporte para o Casão responder. Mais uma vez, detalhe, mais uma vez. Faltavam 3 jogos, era praticamente impossível o Corinthians perder o título. Aí surge essa pergunta no estúdio do programa. Fala, Casão, meu nome é Kleber, corintiano roxo. Queria saber, de 1 a 10, qual a chance do Corinthians perder a taça? Qual a chance de perder a taça? 8. 8 de perder? Não, contrário. 4 de perder, 8 para ganhar. 4 de Não, de 0 a 10. De 0 a 10 para perder? É. 5, 4, 5. Não tá difícil de perder, não. Você acha que o Corinthians tem 50% então de chance de perder esse... Um pouquinho de mais de 50 para ganhar. Um pouco menos para perder, mas está muito próximo essa diferença. Quem entendeu o raciocínio do Casão, não levanta a mão. Alguém entendeu? Não deu, né? Então, ele se embananou completamente. Nesse dia, quando eu saí do estúdio, eu fui para a redação, tinha cerca de 70 pessoas rolando no chão de rir. Por conta dessa... Enfim, ele se misturou com 8. 8? Não, é o contrário. 4 para ganhar. 8 mais 4 são 12, né? Enfim. O fato é que eu cheguei na redação, estava todo mundo rindo e o Casa foi embora direto do estúdio para casa.
bravo. E eu lá no estúdio, Ivan, como é que você não riu na redação? Ivan, como é que você segurou no ar? Eu falei, então, eu ainda tentei ajudar o Casagrande. Muito bem. O tempo passou, chegou terça-feira à noite, eu recebo uma ligação. Adivinha quem era? Casa. Alô? Escuta aqui, ô Playboy, você me fudeu hoje. Eu falei, eu tentei te ajudar. Né? Eu tentei ajudar ele. Tentei fazer uma relativização dos números, mas não deu certo. O que rolou? Eu não faço mais o programa. Eu falei, por que não? Porque eu não sou palhaço. Tá todo mundo rindo de mim e eu não faço mais o programa. Falei, cara, se você não faz mais o programa, você precisa conversar com os nossos chefes, porque eu não sou o dono da Globo. Pof, bateu o telefone na minha cara. 3 dias se passaram, chegou na sexta-feira, a direção, Ivan, olha, não tem mais Fala Casão, tá? Infelizmente o Casagrande não quer, fizemos uma reunião com ele, não vai mais rolar o programa, mas não tem problema, como você é um cara criativo, a gente tem um problema, sempre teve um problema de terça-feira na audiência, né? Você encontra outra solução para terça-feira. Falei, nossa, cara, não acredito. E na mesma sexta, o Casa postou um texto no Facebook falando, o ano era 2017, falando que depois de 2018, da Copa do Mundo 2018, ele se isolaria do mundo das pessoas celebridades. Ele ia ser uma pessoa anônima, ele ia deixar de comentar, porque ele não aguentava mais a cobrança desse mundo perfeito, que ele não poderia errar. Ou seja, ele revelava nesse texto que ele estava muito magoado com o que tinha acontecido. Eu falei, opa, tem algo aí. Porque todos acredito aqui que saibam, o Casagrande tem um sério problema de dependência química, ele já revelou isso publicamente, e isso não é algo sem cura, precisa ser acompanhado para o resto da vida. E ele tem várias variações por conta disso. Muito bem, eu pensei como uma oportunidade de convencimento. O final de semana chegou, eu esperei virar o final de semana, e na segunda-feira, a véspera do próximo programa, que não aconteceria segundo o Casagrande, eu liguei para ele. Alô? Ele fala, Casa, tudo bem? Vai amanhã fazer o programa, cara? Eu não vou porque eu não sou palhaço. Eu falei assim, cara, eu sei que você não é palhaço, mas se você for fazer o programa amanhã, eu tenho uma solução, que a gente pode apresentar essa solução no ar. Qual é a solução? Eu falei assim, eu sei, mas não posso te contar. Eu não vou. Eu falei, cara, vai. Vou te apresentar. Então fala agora. Eu falei assim, não vou falar agora. Vai amanhã, a gente toma um café. Eu te apresento a solução. Se você gostar, beleza. A gente entra no ar. Se você não gostar, não tem problema. A gente vai embora. A gente acaba com o quadro. Beleza. Muito bem. A pergunta é, vocês acham que eu tinha solução? Eu não tinha solução. Mas eu tomei risco e me coloquei numa situação incômoda que eu falei assim, eu preciso ter um comportamento para encontrar uma solução. Eu tenho que dormir segunda-feira e acordar na terça com uma solução. Me coloquei esse risco. E ele topou aí. Primeira coisa que me veio à cabeça na terça-feira foi a solução. Fomos para a TV, 11h30, tomamos um café, apresentei a solução para ele. Eu gostei. Vamos fazer. E aí vocês vão ver a solução agora. Casão, é o seguinte, acabou o nosso tempo aqui. E eu queria saber se você vai pagar o almoço hoje. Putz, eu até pagaria, mas eu tenho aula antes do jogo hoje. Aula particular? Aula particular. O quê? Matemática, né? De matemática? Boa, garoto! Em 10 segundos a gente resolveu. Sabe o que é isso aqui? Humanização. Uma pessoa que está na frente da TV depende de pelo menos mais 20, 25 pessoas que está por trás dos bastidores. E eu teria que trocar uma peça, que era o Casagrande, que acabaria com todo o quadro de uma trilha que estava dando certo há 2 anos, de um programa estruturado. E o que eu fiz? Eu tratei a peça. Uma peça na engrenagem estava com defeito. A gente foi lá e olhou para a peça, em vez de trocar toda a engrenagem. O nome disso é gestão de crise. Acompanhe esse raciocínio aqui comigo. A gente tinha uma gafe que nos trouxe um aprendizado. E esse aprendizado gerou uma oportunidade de superação. Isso é gestão de crise. E a gente precisa colocar em prática num comportamento que eu chamo de desobediência produtiva, em que você ouve a sua intuição, a sua confiança e a sua coragem. E na sequência, olha o que rolou. Várias manchetes que validaram mais uma vez a confiança do Casa. Quando eu chamo ele para se humanizar, eu falo assim, Casa, vamos rir de si próprio. Nós somos seres humanos. Nós temos o direito a errar. Eu garanti um membro da equipe de volta, um membro fundamental para dar vazão ao conceito de desobediência produtiva. Agora eu vou para um terceiro exemplo, que aconteceu em 2009. Qual foi a maior contratação da história do Corinthians, corintianos? Ronaldo Fenômeno, certo?
Beleza. Em 2009 eu era setorista do Corinthians, fazia todas as reportagens, todas do Ronaldo. E nunca tive a oportunidade de apertar a mão do Ronaldo. Falei, não é possível. O time foi campeão invicto do Campeonato Paulista e eu não apertei a mão do Ronaldo. Não apertei a mão do Ronaldo. Falei, não é, esse cara vai se aposentar. Eu, como corintiano, apaixonado pelo Corinthians, apaixonado por futebol e apaixonado por ele, não vou ter oportunidade na minha carreira apertar a mão do cara. Por quê? Porque a assessoria de imprensa, normalmente, nas entrevistas coletivas, impedia o contato direto entre repórteres e jogadores. Então, quando a gente ia fazer entrevista com o Ronaldo, normalmente, a gente pegava o microfone, ia para uma sala de conferências, ele ficava do outro lado. E a gente fazia uma pergunta de longe. Mas isso poderia mudar a partir do dia que eu fui escalado para fazer a festa do título do Corinthians. O time foi campeão invicto e eu fui escalado para fazer a festa do título. Numa boate no centro de São Paulo. Falei, pô, eu vou entrar na boate e vou apertar a mão do Ronaldo. Vai ser minha grande chance, a assessoria de imprensa não vai estar lá. Eu vou ter uma oportunidade de ter um corpo a corpo ali com o Ronaldo. Cheguei na festa, né? Demos de cara com um monte de segurança, falei assim, todo mundo para fora, a assessoria de imprensa vai vir aqui, o Ronaldo vai responder 2 perguntas e vocês aí, 10 membros da imprensa, se virem para fazer essas perguntas. Nós não vamos abrir, ninguém vai poder entrar. E aí o Ronaldo veio, muito bem. Seria fácil, muito fácil entrar na festa do Corinthians se não fosse esses 4 pilares que estão aqui na minha frente. Tem gente muito importante que veio conversar com a gente. Adivinha quem é? A gente pede a compreensão de todos, sabemos que vocês gostariam de estar lá dentro comemorando com a gente, informando a população e principalmente o torcedor do Corinthians de tudo que está acontecendo lá, mas a gente vai comemorar só entre a gente mesmo, só entre os jogadores e os familiares de cada jogador. Muito bem, é o que ele pensava. Porque eu fiz essa pergunta e consegui fazer as 2 reportagens que foram pedidas pela minha chefia. Domingo à noite, fui para lá, ele respondeu 2 perguntas, não consegui apertar a mão do Ronaldo, fiz as perguntas, tinha o material para fazer as reportagens, voltei para a TV, escrevi os textos, 2 da manhã, de domingo para segunda. Eu terminei a minha tarefa, o serviço que tinham me pedido. Vocês acham que depois disso eu fui embora para casa dormir, porque eu já tinha feito minha tarefa, ou eu voltei para cumprir aquilo que eu queria? Voltei. Qual que era o meu objetivo? Pegar a mão do Ronaldo, certo ou não? Sim, eu queria pegar a mão do Ronaldo. O que aconteceu? Cheguei na frente da boate, monte de segurança, eu não tinha ingresso. E falei, como é que eu vou fazer para passar esses seguranças? E peguei um telefone celular, gente, fiquei dando uma disfarçada, olhando para o celular, fingindo que estava falando com alguém, falei, poxa, a hora que alguém der uma brecha e virar as costas, eu entro. E tentando encontrar uma solução. Até que eu ouvi uma pessoa me chamar. Ivan! Ivan! E quando eu olhei, era o empresário do goleiro do Corinthians, o Felipe, o goleiro do Corinthians. E eu conheci o empresário, era o Marcelo Goldfarb. Falei, Marcelo, tudo bem? O que você está fazendo aqui, Ivan? Falei, rapaz, eu estou esperando um amigo meu trazer meu ingresso, mas o cara não está demorando. Falei, rapaz, eu estou com um ingresso sobrando aqui, minha namorada não veio, você não quer entrar comigo? Falei, eu vou aceitar. Eu vou aceitar porque o rapaz está enrolado, quer ser meu amigo enrolado. Não, entra comigo. Pumba, primeiro passo, passei. Segundo desafio, encontrar o fenômeno. Fui caçar o fenômeno lá dentro do coisa. Gente, era uma boate em formato de anfiteatro. E o último camarote do lado direito era o camarote do Ronaldo, rodeado de celebridades. Rodeado de celebridades. Eu falei, meu Deus do céu, o que eu estou fazendo aqui? Quem sou eu? Esse cara é um dos maiores jogadores da história do futebol, campeão com o Corinthians, uma celebridade, cheio de outras celebridades no camarote dele. O que eu, um Harris Mortal, estou fazendo aqui? O que eu vou falar para esse cara? E aí na minha cabeça tinha 2 vozes, a do Anjinho e a do Capetinha. O Capetinha falava assim, vai embora, cara, você não tem que estar aqui, você é uma fraude, vai. E o Anjinho falava assim, calma, você já está aqui, tenta pelo menos. E eu falei, já que eu vim aqui, vou ouvir o Anjinho. Montei uma estratégia. Quando o Ronaldo for para o banheiro, quando ele sair do banheiro, eu pego na mão dele, na porta. Independentemente de você lavar a mão ou não, não estava preocupado com isso. O fato é que eu fiquei ali 1h30 esperando, quietinho no canto, olhando, fitando lá de cima o Ronaldo, e aí uma hora ele sai e vai para o banheiro. E quando ele vai para o banheiro, já começa a tremer. É agora, o Ronaldo está vindo. E ele foi para o banheiro. E eu tremendo, gente. E quando o Ronaldo foi sair,
Eu estava nervoso, tremendo, com a voz trêmula. Ele passou e falou... Pipoquei. Não encostei no Ronaldo. Falei, eu sou um fraco. E ele foi embora. Fez até vento quando ele passou por mim. Mas a minha coragem ali estava. E eu falei, agora eu vou embora. Eu não tinha que estar aqui. Só que mais uma vez o anjinho falou assim, fica e tenta mais uma vez. E eu tentei mais uma vez, porque eu falei assim, na próxima vez que ele vier, eu vou pegar. 1h30 depois o Ronaldo volta para o banheiro. E quando ele volta para o banheiro, ele vai sair, mais uma vez, e ele passa, Ronaldo, peguei e dei a mão para ele. Falei, Ronaldo, eu vou tomar 30 segundos da sua atenção. O meu nome é Ivan Moré, eu trabalho na TV Globo e eu fiz várias reportagens suas esse ano. Você, para mim, é o maior jogador da história e eu também sou corintiano. Então, na verdade, eu estou me apresentando porque, eventualmente, se um dia você puder me dar uma entrevista exclusiva, cara, ia ajudar muito a minha carreira e eu sou um repórter de confiança. Eu acho que eu já venci os 30 segundos, então, muito obrigado, cara, de ter tomado seu tempo e valeu. E quando eu fui tirar a mão da mão dele, ele falou, pô, já vai? Eu falei assim, cara, eu não quero te atrapalhar, não. Porra, tu não é Ivan Moreles? Eu falei assim, meu nome é Ivan Moré, Ronaldo. Porra, tu é o Moreles. Tu já fez várias reportagens maneiras, cara. Aí, Moreles, eu gostei da tua humildade, cara. Tu é corintiano? Eu falei assim, sou. Porra, cara, meu camarote está aqui. Tu toma champanhe? Eu falei assim, rapaz, eu aceito uma tacinha. Gente, eu fui pro camarote do Fenômeno e fiquei até às 8 da manhã tomando champanhe com ele. Peguei o telefone dele, 9999-0009, e depois disso ele me chamou para 2 aniversários, eu chamei ele para o meu casamento, e nós fizemos várias reportagens exclusivas que transformaram a minha carreira e permitiram eu chegar onde eu queria, por conta de um comportamento. Então, diante dessa história que eu trouxe para vocês aqui, a pergunta que eu tenho que fazer é, aonde está o seu Ronaldo? Aonde está o seu Ronaldo? O seu? Vocês percebem que um comportamento pode fazer com que um aperto de mãos transforme a nossa jornada, a nossa trajetória? Mas cadê o nosso senso de pertencimento, a nossa coragem, a nossa atitude para partir para cima disso? Então, simbolicamente, todos vocês aqui, eu gostaria de provocar. Quantas caçadas aos içás nós temos para fazer na nossa jornada pessoal e profissional? E quantas mãos de Ronaldos nós temos que apertar? Então, a minha provocação final para todos vocês é: descubram-se e desobedeçam, mas de forma produtiva. É isso. Uou! Valeu, Ivanzinho. Cara, gratidão. Obrigado demais. A gente sabe. Gente, vocês têm noção que esse cara parou a agenda dele no dia do jogo para vir aqui, sem palavras para você. Agora a gente quer saber um negócio. Se a gente fosse fazer um bolão, qual que seria o palpite pro jogo de hoje? 3-0. 3-0 Brasil? 3-0. Aê, 3-0 Brasil. Ó, se vocês forem apostar aí, palpite do Ivan, 3-0 Brasil. E sabe o que eu gostaria de falar, meu irmão? Uma coisinha. Eu vim aqui muito porque recentemente eu entrei em contato com uma causa e que a gente não necessariamente precisa contribuir financeiramente com essa causa, mas sim com conhecimento e informação. Eu entrei em contato com a causa da epidermólise bulhosa, que é uma doença extremamente cruel com quem tem. Porque ela é uma doença, ela é uma das 8.000 doenças raras que existem no Brasil. E muitas pessoas, quando vão procurar esse tipo de atendimento, ela provoca várias bolhas na pele, vão procurar esse tipo de atendimento, elas recebem o tratamento completamente equivocado, porque existem muitos poucos profissionais de saúde preparados para, primeiro, mapear, reconhecer, diagnosticar e dar o resultado. Então, quando eu conversei contigo, eu falei, pô, o pessoal precisa, inclusive a gente está aqui com os nossos parceiros, né? E com a Ju, que é uma das vítimas dessa doença, mas assim, que leva uma vida normal graças ao conhecimento que ela tem dessa doença. Então, não sei se a gente poderia chamá-los aqui, o Leandro e a Ju. Claro, o Leandro e a Ju, eu vou chamar agora. Mas antes de falar isso, eu quero falar, cara, sabe como a gente conecta e a conexão acontece na hora? Eu fui fazer um call com o Ivan, porque eu falei, cara, ninguém pisa no palco do Arrasa se eu não sentir que o cara tá na vibe, se a pessoa não tiver realmente um coração, uma missão, quer dar palco para causas. É para isso que o Arrasta nasceu, existiu. Eu empreendo em outros ramos que não tem nada a ver com evento, isso aqui é minha missão.
E aí quando o Ivan falou, cara, eu tenho uma causa que as pessoas elas têm que vestir a roupa do avesso para não machucar. Você imagina o que é isso? Você tomar banho com cuidado para a sua pele não sair? E aí eu falei, ô Ivan, o que essas pessoas precisam? Eu falei, Diego, elas precisam de palco. Elas precisam ser ouvidos. A gente precisa divulgar. Então eu tenho a ficha do Leandro aqui. Eu queria que você apresentasse ele. Pode ser, meu irmão?